Graça e paz, amados irmãos. Pronto, já estamos aí, ó. Boa noite, a paz. A paz, Gil, tudo bom? Paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deus. Aí, ó, que bom. Aí, pastor tá borda. Graças a Boa Deus. Pastor, noite. tudo bem? Louvado Ô, seja pastor, tá com Deus. problema da visão, né? Ruim demais. É, eu não consigo, às vezes, aqui, as letras somem de lugar, mudam de espaço aqui. Mas é Então, mesmo. deu um probleminha comigo, eu não sei bem o que que é. Eu tenho um problema já de catarata, mas eu estava bem. Hum, E, de repente, começou a dar isso, eu enxergo duplicado, né? Às vezes é bom, dá a impressão que tem muita gente assistindo, pois mas é. está complicado. Então, mas nós vamos conseguir dar a nossa aula, eu acredito, tá? Eu vou colocar o PowerPoint aqui, e Uhum. daí vocês podem me ajudar, tá? Com a leitura, tá? Com a leitura do texto, e daí nós vamos comentando parte por parte, tá bom? Vamos começar a nossa aula, deixa eu colocar já o acesso aqui, vamos ver se vai dar certo. É, cadê? Sharing não está. O que que é? Ah, vamos ver Pronto, agora. permitiu o compartilhamento aí, viu, pastor? Agora vai dar. Tá, eu permiti aí. Pronto. Ok, ok, ok. O que que é isso aqui em cima? Saiu. É porque sempre tá dando esse Muito, problema aí, viu? Nessa barra aí de ferramenta. Pronto. Mas aí tá muito vendo tudo bom. direitinho aí. Diversidade Ok. ministerial. Amém. Vamos fazer uma oração, então, para começar. Então, irmã Giovana, pode orar conosco? Posso sim. Senhor, nós te Tá. louvamos e te engrandecemos porque tu és sobremodo excelente, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, tu és glorioso. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida em tua presença. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos pelo tua soberania, pelo teu senhorio. Meu Deus, pela tua grandeza, Pai. Nós queremos te agradecer por esse dia, agradecer ao Senhor pela vida de cada aluno, pela vida do pastor Taborda. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando a tua graça, o teu poder sobre a vida do teu filho, Amém. que o Senhor esteja capacitando ele em nome de Jesus, Pai. Toma a sua visão em tuas mãos, a tua palavra diz que tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus que cura, Senhor. Meu Deus, que não Amém, seja Jesus. nada grave em nome de Jesus. Restaura as forças do teu Amém. filho, tu conhece o coração dele, o desejo que ele tem de dar o seu melhor, de fazer o melhor para o teu reino, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, continue capacitando, capacita cada estudante, abençoa essa aula, Amém. meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que seja feito aqui, Senhor, essa plataforma, seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também a vida do pastor Paulo, que está com a sua esposa ali, meu Deus, viajando, derrama a tua graça sobre ele, guarda, livre de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ok, muito bom. Como eu não esperava que você pudesse nos socorrer, eu até mandei mensagem para o pastor Paulo também. Não sei se ele vai ver, mas é bom você dizer para ele que está resolvido, para ele não precisar estar entrando aí, tá bom? Pois Ó, é. vocês dão uma olhada aqui no, na, na capa do nosso trabalho, que aqui tem o título da matéria, e ali está a palavra igreja, ministérios, capacidades, membros, vocação, dons. É mais ou menos sobre isso que a nossa matéria vai tratar, tá? Nós vamos tratar sobre isso. Aqui, qual a importância dessa matéria para uma vida ministerial, para um pastor, para, né, para uma igreja? Qual a importância dessa matéria que é uma matéria assim relativamente nova, eu acho, porque antigamente no meu tempo não existia essa matéria no seminário, tá? Ela é muito importante porque é um despertar novo para uma realidade que todos nós enfrentamos como igreja do Senhor, né? Então, eu anotei, listei algumas coisas aqui que caracterizam a importância, né, da matéria diversidade ministerial. Porque a função do seminário, ela é organizar os nossos conhecimentos na estante mental, né? Todos nós temos, estudamos teologia, escutamos mensagens, nos preparamos de uma forma, mas geralmente desorganizada.
Por exemplo, uma pessoa vai para a igreja, um dia ela escuta uma mensagem sobre evangelismo, outro dia escuta uma mensagem sobre solução de problemas, outro dia sobre vinda de Cristo, e aquilo vai ficando uma confusão mental, né? Todos nós temos um montão de informações dentro, mas não estão organizadas. Então, a função de um seminário é organizar esses nossos conhecimentos e formar uma estante mental. Quando você precisar de um determinado assunto, você sabe fixar a sua vida, a sua mente naquele determinado assunto, como se você estivesse numa biblioteca. Na biblioteca, se você vai estudar teologia pastoral, você vai lá na estante da teologia pastoral, você pega os materiais da teologia pastoral e você se prepara naquela área. Então, você não fica procurando em todos os lugares, né, sobre uma coisa. Então, é essa a função de um seminário, né? Então, o seminário, ele ensina teologia, tá? Mas como seu objetivo é formar pastores, ele lida também com as questões práticas do ministério, tá? E vai distinguir dons espirituais de vida espiritual, que são duas coisas diferentes na nossa vida, né? O dom, Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? Não são pelos nossos dons que nós somos conhecidos, mas nós vamos trabalhar com isso, caráter, né? Vamos trabalhar dons, talentos, capacidades, né? Nós vamos trabalhar isso. Então, Deus dá dons, né? Que são coisas extras que nós não temos e que vamos ganhar para podermos realizar a obra do Senhor. Então, essa é a função do seminário, ajudar nesse sentido. Então, essa matéria também ajuda a gente a identificar o seu dom e ajuda também a andar no Espírito, tá? Então, essa é a questão. Veja que eu não estou enxergando direito aqui, tá? A perspectiva dessa matéria é a igreja. Tudo que nós vamos falar aqui é relacionado à igreja, à vida cristã e à atividade eclesiástica, porque nós estamos, quando criamos um seminário, nós criamos um seminário para formar pessoas vocacionadas para a obra de Deus. Eu entendo que muitas pessoas vão para o seminário e não têm em vista um pastorado. O pastorado também é um dom. Existem vários dons ministeriais, né? E o pastorado é um tipo de dom, né? Deus chamou uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, né? Deus chamou com determinados vários objetivos diferentes. Cada um vai descobrir, mas a teologia ela vai nos ajudar a nos identificar, a saber onde é que Deus quer nos usar, o que Deus pode nos usar, onde é que o nosso dom está sendo melhor localizado, tá? Então, os objetivos da nossa matéria é entender o papel de cada cristão no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos entender o nosso papel e temos também a missão de ajudar as pessoas da igreja, os membros da igreja, a cada um entender o seu papel no corpo de Cristo, tá? Um outro objetivo é conhecer também e conceituar os dons espirituais que estão descritos na Bíblia e demonstrar, então, a sua validade e importância nos dias atuais, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre essas questões, tá? Um outro objetivo da nossa matéria é demonstrar que cada membro da igreja tem um dom espiritual. Cada um tem um dom, cada um tem uma função no corpo de Cristo, os quais cada um de nós tem uma responsabilidade de descobrir, com a ajuda e orientação de seus líderes, qual é o seu dom e qual é a sua função, como o seu dom se adapta mais àquilo que você está fazendo. Eu não sei se vocês percebem que muitas vezes tem pessoas que estão trabalhando na igreja totalmente fora daquilo que é o seu dom espiritual. Por quê? Eu não sei qual é o hábito de cada igreja. Eu fui membro de igrejas que tudo era decidido numa assembleia sobre quem vai trabalhar com quem na igreja. Então, propõe o nome do irmão João, daí apoiado, o irmão João diz, não quero fazer isso, mas como não tem outro, eu vou fazer. Então, muitas pessoas estão na igreja fazendo coisas que não é a sua vocação. Tem outros que eles não sabem qual é a sua vocação e têm uma vocação, mas eles não descobriram que a sua vocação é aquela, né?
eles têm um dom, eles estão fazendo qualquer coisa sem que alguém diga assim, olha, irmão, você serve melhor para essa função. Então, os líderes têm o papel de ajudar as pessoas a descobrirem o seu lugar no corpo de Cristo. Alguém poderia ler para mim aí, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, acho que 13 também, mas vamos ver Efésios 4, 11. Alguém poderia ler aí para mim? Que eu não estou podendo ler aqui. Eu vou Partir ler, do pastor. 11. Pronto. Pode ir, Rose. Tá. Pode ler. E ele, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e para outros profetas, e para outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do missionário, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ok. Estão vendo assim, que Deus deu para a igreja pessoas com um objetivo específico, né? Para o aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do seu ministério, tá? Então, o papel de um líder é ajudar cada membro da igreja a descobrir ser aperfeiçoado e cada um tem uma função no corpo de Cristo. Então, às vezes, a gente que está na liderança, a gente enxerga uma pessoa que ela tem aquele talento, e agora aquela pessoa acha, eu não sei fazer. Então, ter talento não significa que sabe, tá? Ter talento significa que tem talento, que tem a capacidade, que tem até o dom, às vezes, né? Vai precisar de um treinamento, vai precisar de uma orientação, vai precisar de aperfeiçoamento. E Deus deu líderes na igreja para ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar no corpo de Cristo. Aqui, eu estou aqui numa igreja aqui em Santa Catarina hoje, eu estava conversando com o pastor, e aqui nessa igreja tem um irmão, ele não sabe pregar, ele não sabe fazer quase nada, mas ele é uma pessoa hábil para ajudar os outros, tá? Ele ajuda, ele está sempre disponível. Ele, inclusive, se ofereceu para me levar para São Paulo. Ele tem aquele coração de fazer coisas, de ajudar pessoas, né? E às vezes as pessoas estão ali, estão na igreja e ninguém enxerga que ele tem esse dom, que ele tem esse talento, que ele pode ser usado nessa. E às vezes não é valorizado aquele dom, né? E esse irmão também ele tem um outro dom, que às vezes também não é enxergado. Eu enxergo esse dom nele. Ele sabe convidar pessoas para participar de estudos. Ele sabe desafiar pessoas, né? Ele sabe, mas ninguém diz para ele que ele pode fazer isso. Não tô dizendo que o pastor aqui não diz, né? Mas assim, eu estou falando de um modo geral. Às vezes na igreja nós temos esse tipo de pessoas que têm alguns talentos que eles não descobriram e que ninguém enxergou nele esse dom. Então, a função de um líder de igreja, né? Pastores, geralmente, e pastores e líderes são os responsáveis para descobrir, com a ajuda e orientação do Espírito Santo, também onde estão essas pessoas que podem ser usadas, né? E podem orientar essas pessoas a encontrarem o seu lugar, o seu espaço no corpo de Cristo, tá? Esse é um dos objetivos da nossa matéria. Identificar os seus dons, tá? Deu para captar mais ou menos isso? Tem alguma pergunta? Podem fazer, que já que como eu estou com dificuldade de leitura, eu posso falar mais. Posso, posso ouvir mais também. Como eu disse antes, a nossa matéria é toda ela relacionada com a igreja, tá? Quando nós vemos que existem várias concepções de igreja, tá? Podem ler aqui para mim o que tem as concepções de igreja que aparecem no PowerPoint? Alguém poderia ler? Oi, pastor, eu consegui entrar. Paz do Senhor. Tá. Pode, bem-vindo. Pode ler aí para nós? Concepções de igreja. Concepções. Eu que não vou ler? Pode ler.
Está conseguindo ler? Tô. Templo cristão, local de preparação dos ensinamentos de Cristo. De Conjunto pregação, de, né? conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Em sociologia, igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado, cujos membros representam o sagrado no mundo profano. De acordo com a Profano. Bíblia, de acordo com a Bíblia, uma comunidade de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo que creem em Jesus e desejam servi-lo. Ok? Então, vocês viram assim que existem várias concepções diferentes de igreja. Uns acham que igreja é o templo, né? Eles dizem, eu vou para a igreja, né? Está indo para o templo. Porque a igreja é muito mais do que um local. Né? A igreja são pessoas reunidas em nome de Jesus. Tá? Outras pessoas pensam que é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé em Cristo, né? Que celebram as mesmas doutrinas, se fixam mais nessa coisa. Então, é por isso que fala a nossa igreja, tá? A nossa igreja, que também não é um conceito errado, tá? É, a nossa igreja, a nossa comunidade, nosso grupo de crentes que tem a mesma fé, que celebra as mesmas doutrinas religiosas, que procuram desenvolver uma comunhão, tá? Na sociologia, como você leu aí, a igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado com membros que representam o sagrado no mundo pagão, tá? No mundo profano. Então, é uma instituição. A sociologia enxerga a igreja como uma instituição apenas, tá? E a Bíblia, ela aprofunda um pouco aquele conceito que vocês viram lá em cima, tá? Ela aprofunda um pouco dizendo que ela é uma comunidade de pessoas que são redimidas pelo sangue de Cristo e que creem em Jesus e desejam servir. Isso aqui amplia um pouco porque não é apenas uma comunidade num local, tá? Mas são todas as pessoas redimidas no universo que creem em Jesus Cristo e formam então a Igreja de Cristo, que daí essa igreja ela não tem não se chama Batista, não se chama Assembleia, não se, né? É a Igreja de Jesus Cristo, que é composta de todos os redimidos pelo sangue de Jesus no mundo inteiro. Então, nós normalmente em teologia sistemática chamamos de igreja, a igreja universal, né? A igreja A igreja espiritual invisível. de Cristo. Hã? Pode falar. A igreja invisível, pastor. Igreja invisível, tá? Mas então nós temos que ter essa visão completa, porque existe então a igreja local e a igreja invisível, né? Então, que são as pessoas, de qualquer forma, uma igreja local também, né? É o conjunto de fiéis, são aqueles que também foram redimidos. Só que na igreja local nós recebemos muitas pessoas que ainda não tiveram uma experiência real de transformação, mas elas se reúnem ali e uma hora ou outra Jesus vai transformar a vida dessas pessoas, tá? Mais ou menos essas são as concepções de igreja. Então, todo o nosso trabalho está focado na igreja de Jesus Cristo, a igreja que reúne pessoas salvas, pessoas que querem servir Jesus, e nós pregamos aqui que querem servir Jesus na comunhão de sua igreja, né? Então, nós vamos ter o nosso grupo de pessoas, como existe no mundo, muitas denominações, e às vezes existem aquelas diferenças teológicas em alguns pontos que caracterizam os variados grupos de denominações. Então, nós temos que valorizar também a igreja local em que nós estamos, né? Que são as pessoas que compartilham conosco da mesma fé, para poder ter essa mesma comunhão. Porque se você tem uma igreja que cada um pensa de um jeito, também não pode ser chamado de comunhão dos crentes, né? Então é importante essa concepção de igreja para nós. Nomenclaturas das igrejas encontradas nas escrituras, tá? Pode ler aí que eu não estou vendo aqui.
parece que está escrito noiva de Cristo, né? Essa é uma nomenclatura que a Bíblia faz para se referir à igreja de Cristo, né? Então, essa noiva de Cristo é a igreja que Jesus vem buscar um dia, né? Para levar para as bodas do Cordeiro. Então, aquilo que nós falamos antes, são todos os redimidos em todos os lugares. Então, Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva, tá? A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então, é uma nomenclatura que existe quando nós falamos de igreja. A igreja também tem chamado de povo de Deus, ou Israel de Deus, né? A igreja é uma propriedade particular, né? Então, é o povo que é orientado por Deus, né? A igreja também é chamada de casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus é um lugar de adoração, né? É onde o povo se reúne para orar, para estudar, para louvar a Deus. É uma representação do verdadeiro templo que não é feito por mãos, como está na Bíblia lá, né? Deus não habita em templo feito por mãos, né? Mas igual chamado casa de Deus. Nota, não sei se vocês lembram do episódio de Jacó, quando estava no caminho de Berseba para Harã, ele estava lá no meio do mato, ele dormiu sobre uma pedra, e ele teve uma visão de Deus, um sonho, né? De uma grande escada que ligava o céu à terra e que via lá em cima o Senhor. E quando ele despertou daquele sono, daquele sonho, ele disse: Nesse lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Então, casa de Deus é uma nomenclatura que existe para o lugar onde que Deus está sendo adorado. Não precisa ser um templo feito por mãos, tá? Mas um lugar onde que o povo está adorando a Deus, né? Então, eu comecei uma igreja uma vez numa garagem. Ali era a casa de Deus, tá? Ficamos muito tempo ali naquela casa, era uma simples garagem. Então, é um lugar de adoração. Era reservado aquele lugar para adoração. A igreja também é chamada na Bíblia de corpo de Cristo, tá? É a representatividade na terra, né? Uma comunidade terapêutica de ajuda que as pessoas podem se ajudar umas às outras, podem servir umas às outras, né? Então, notem assim que o apóstolo Paulo geralmente usou muita expressão uns aos outros, né? Vocês podem ver que na Bíblia tem muitas expressões, acho que mais de 100 expressões referentes a uns aos outros, né? Onde que as pessoas... E o texto-chave para isso, de repente, é Gálatas 6:2, que diz: levai as cargas uns dos outros, né? Orai uns pelos outros, chorai com os que choram, né? Alegrai-vos com o que se alegra, aconselhai-vos mutuamente, servir uns aos outros, servir ao Senhor com alegria. Então, servir uns aos outros é também servir ao Senhor. Então, o lugar do serviço cristão. Então, a igreja, ela se move dentro dessa concepção, mas a mais comum de todas, né, que nós mais usamos para poder entender a igreja, a expressão corpo de Cristo, né? Que é a que mais usamos, né? E para essa nossa reflexão, tá? Corpo de Cristo. Características. O Romanos, não é Romanos, desculpem. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, nós vamos encontrar lá 3 características do corpo de Cristo, né? Que eu fiz aqui um gráfico, tá? E nesse gráfico aqui nós mostramos as características que esse texto de Coríntios vai nos mostrar. Vai nos mostrar que a igreja é uma unidade, quer dizer, é um corpo, tá? Mas é um corpo que tem muitos membros e cada membro tem a sua função, né? Então, um corpo é uma unidade, a mutualidade, cada membro tem a sua função e nós dependemos uns dos outros, né? E somos diversas pessoas, estamos todas ligadas num corpo. Então, isso é mutualidade, tá? Podem ler aqui para mim? Para entender a diversidade, precisamos conhecer
a unidade e a mutualidade, tá? Antes de entendermos a diversidade. Então, pode ler o texto que está aí, Corpo de Cristo. Porque assim Romanos como... 12, 4 e 5. Vai sim, pastor. Pode ler? Pode ler. Corpo de Cristo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 4 e 5. Tá? Então, essa é uma definição bem própria daquilo que eu acabei de falar, né? Nós somos um só corpo, nós temos muitos membros, todos os membros são diferentes, né? Nem todo membro tem a mesma função, mas mesmo assim somos um corpo. Então, somos membros uns dos outros. Quer dizer, nós pertencemos uns aos outros, assim como cada membro do nosso corpo pertence ao nosso corpo, né? Então, temos membros que são mais fortes, né? Temos os músculos, temos os dedos, temos os olhos, e cada parte do nosso corpo exerce uma função muito importante para que o corpo possa funcionar de um modo adequado, de um modo saudável, tá? Se um membro do nosso corpo padece, diz a Bíblia, todo se um membro do corpo é ferido, todo o corpo padece, né? Experimenta cortar um dedo, destroncar um dedo para ver, né, aonde que vai a dor, né? Então, eu mesmo agora estou aqui com uma deficiência física, tá? Deficiência visual. Então, é um problema, o meu corpo todo sente isso, até o meu ânimo modifica. Eu tenho que me esforçar, né, para não perder o ânimo, para não perder o equilíbrio, tenho que me cuidar para caminhar na rua, né? Então, os outros membros do meu corpo, eles têm que me ajudar, tá? Meus olhos não funcionam, meus ouvidos precisam funcionar melhor, tá? Eu preciso ter o tato, preciso contato. Então, eu preciso desenvolver outros membros do corpo e ter determinados cuidados para poder me movimentar adequadamente, sem problema. Preciso de outras pessoas para me ajudarem, né, nesse momento, tá? Então, a importância, aqui já começa a mostrar a importância de cada pessoa, né, dentro da igreja. Então, quando você olha para uma pessoa na igreja, o que é que você vê nela, tá? Pensando nessa frase, quem sabe poderíamos ler Colossenses. Alguém poderia ler para mim Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Quando vocês começarem a ler, eu vou ver se não é o 26 também, mas vamos lá no 27 direto. Colossenses 1, 27. Vou ler, pastor. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Só o Esse foi o 27? versículo 27, agora o 27, 28. 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Vocês notaram aí? Deus nos fez conhecer este mistério, tá? Esse é o mistério do Evangelho. Qual é o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Quer dizer, Cristo na pessoa é a esperança da glória de Deus ser revelada. Então, nós vamos ser os ministros para mostrar para as pessoas isso. Daí ele diz assim: nós ensinamos a todo homem, em toda sabedoria. O que mais que Para diz que, aí que agora esqueci? Hã? para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ensinou todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nota os absolutos. Todo, 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 né? Nós ensinamos a todo homem.
Não deixamos nenhuma pessoa sem aprender. Ensinamos em toda a sabedoria, né? Com a finalidade de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, assim, nós que vamos ser ministros de Cristo, que temos uma chamada para orientar pessoas, nós temos que ter em mente a finalidade do nosso trabalho, tá? O que é que nós realmente estamos fazendo? Quando você olhar para uma pessoa na igreja, não pode olhar para aquela pessoa pensando naquilo que ela é, mas pensando naquilo que ela pode ser um dia nas mãos de Deus. Notaram a importância do fato de nós sermos colocados na igreja para aperfeiçoar as pessoas em Cristo? Tá? Então, um papel importantíssimo que cada um de nós, como líder no corpo de Cristo, tem uma função importante. Tá? Então, quando você enxergar uma pessoa na igreja, às vezes ela tem defeitos, ela tem problemas, ela não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. A gente não olhar para aquela pessoa enxergando as suas deficiências, mas procurar olhar para aquelas pessoas enxergando as possibilidades no futuro. O que que essa pessoa pode ser no futuro? Tá? Essa igreja que eu estou aqui hoje, eu fui pastor dela 9 anos, por 9 anos, até 2020 eu fui pastor dessa igreja aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha um grupo de meninos com 11 anos, o mais velho tinha 12 anos de idade. E tinha uma jovem na igreja que ela não sabia muita coisa, mas ela sabia ler a Bíblia, e ela gostava de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, e gostava de cantar, mas ela não sabia tocar. E ela queria trabalhar com essas crianças. E ela trabalhava com eles ensinando a Bíblia. Mas ela viu que tinha um jovem na igreja que tinha um talento musical muito bom. E ela pediu para esse jovem ensinar aquelas crianças a tocar. E ela criou um grupo chamado Grupo Avançar. E trabalhou com esse grupo por uns três anos mais ou menos. O grupo foi aprendendo, foi um investimento de longo tempo, né? Aprendendo Bíblia e aprendendo música. Hoje eu estou aqui, preguei ontem aqui nessa igreja. Eu batizei esses meninos há 15 anos atrás. Batizei 23 meninos. O mais velho tinha 14 anos. Hoje eles são os líderes de louvor, os ministros de louvor da igreja, todos eles. Uns já casaram até, né? Com 20 e poucos anos, e estão aqui firmes na igreja porque alguém investiu neles na sua infância. Tinha uns que eram uns pilantrinhas. Hoje são líderes, são ministros, né, da palavra de Deus. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa na igreja, parece que ele não vai dar nada. Aqui nessa igreja, eu ensinei um jovem que era gago. Ele se converteu a Jesus, batizei ele, levei ele para todos os meus grupos de estudo. Ele se converteu, foi batizado, foi treinado e tudo. Depois ele casou, ele mora hoje em Campinas, ele fez Jocum e hoje ele trabalha na orientação de casais. Ele era uma pessoa que, olhando assim, era um jovem com pouco estudo na época, né? Com uma deficiência física e que foi aprendendo a palavra de Deus e hoje é um obreiro do Senhor, tá? Então, não olhar para as pessoas naquilo que elas são naquele momento, né? Mas naquilo que elas poderão ser um dia depois que aprenderem a andar conforme os ensinos das Escrituras, tá? Então esse é o papel do ministro, tá? Nós somos corpo de Cristo. Deus deu uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, né? Com vistas ao aperfeiçoamento do santo, tá? Então é isto que vocês estão aprendendo no nosso seminário, tá? Esse é o enfoque, tá? Esse é o enfoque que eu quero que fique na mente, no coração de cada um de vocês. Eu fiz um desenho aqui
do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, é uma unidade. Né? O desejo de Jesus é que eles sejam um, né? Um corpo que tem muitos membros, né? E cada membro tem uma função, né? Então, essa é a mutualidade do corpo. Nós temos 365 referências na Bíblia, referências a uns aos outros. A ideia de Jesus era que eles sejam um, né? Que esses membros sejam um, né? E muitos membros, e cada membro tem uma função, tá? Essa é a diversidade, a variedade de serviços, né? Mas um só Senhor. Então, ninguém deve se sentir diminuído no corpo de Cristo e ninguém deve se sentir superior no corpo de Cristo. Algumas pessoas têm aparentemente mais capacidade que as outras, mas a cobrança de Deus, ela não será na questão da autovalorização, mas na valorização que Deus dá para aquilo que você faz com os dons que tem. Se você tem dom para fazer 5 coisas e você faz 4, você vai ser avaliado com deficiência. Se você tem dom para fazer uma coisa, você faz essa uma coisa bem feita, o seu valor vai ser o mesmo valor daquele que tem 5 dons. É só você estudar a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, ela explica isso com muita clareza. O Senhor distribuiu para uns 5 talentos, para outros 2 talentos e para outro 1 talento. E disse: agora vocês vão trabalhar com o talento que vocês têm, com os talentos que vocês têm. Aquele que tinha 5 usou bem os 5. Voltou o Senhor e disse: Senhor, me deste 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu granjeei com o meu trabalho. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veio outro e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos que eu granjeei com o meu trabalho. E o Senhor disse a mesma frase: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É a mesma mensagem para aquele que tinha 5 e para aquele que tinha 2. O que tinha 1 poderia ter ouvido a mesma mensagem se ele tivesse usado o seu talento. Mas ele se sentiu diminuído, talvez se sentiu desvalorizado, ou talvez apenas teve medo, que foi a desculpa que ele deu, né? Mas ter medo não é desculpa para não usar o seu talento, tá? Então você pode não saber, mas alguma coisa você tem que fazer com o seu talento. Se você não sabe o que fazer com o seu talento, sabendo que você tem um talento para desenvolver, busque ajuda. Faça um investimento, né? Ele disse: por que você não colocou no banco para aquilo render alguma coisa? Quando eu falo na igreja sobre, sobre isso, eu geralmente digo assim: por que você pelo menos não convida alguém para vir na igreja? Né? Você está fazendo o seu papel, está fazendo alguma coisa. Esse irmão que eu falei há pouco aqui, ele convida pessoas, ele traz pessoas, ele não sabe pregar, não sabe nada. Nem orar ele sabe, tá? Não, acha que não sabe, né? Mas ele traz pessoas, quer dizer, ele faz alguma coisa, ele tem um dom, ele tem um talento, ele faz alguma coisa. Então, essa é a visão que nós devemos desenvolver na nossa vida para que o reino de Deus possa andar tranquilamente. Então, a nossa matéria, ela trata disso, tá? Trata da diversidade, de você descobrir, primeiro conhecer que existe variedade de dons, que cada dom é importante e que cada dom deve ser usado e que nós, como ministros de Deus, devemos ajudar as pessoas a descobrirem e também valorizarem o seu dom e colocarem isso a serviço do reino de Deus. Amém? Dá para dizer amém? Sobre isso? Amém. Amém. Tá. Amém. Ok, aqui tem uma definição, né, que vem da apostila. Está tudo torto aqui para mim. Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. Né? Então, qualidade daquilo que é diverso, que tem multiplicidade, tá? Diversidade ministerial está relativo ao ministério ou a ministro,
né? A palavra grega para ministério é diaconia, e nós usamos a palavra diaconia para definir o diácono. O que é o diácono? É aquele que vai servir, né? Foi aquilo que foi escolhido lá em Atos, capítulo 6, né? As pessoas que são os serventes. Muitas vezes, as pessoas querem uma posição na igreja, e consideram a posição a coisa mais importante. Mais importante que a posição é o serviço. É o serviço que nós podemos prestar a Deus. Então, a palavra grega para ministério é justamente diaconia, né? Indica prestação de algum serviço ou trabalho, tá? Então, diversidade ministerial é sinônimo de variedade de serviço. Significa que existe uma pluralidade no servir no reino de Deus, tá? É muito mais do que um título. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele fez uma experiência lá com eles. A experiência foi o lava-pés, né? Foi o lava-pés, ele lavou os pés. O Pedro não queria que ele lavasse os pés, porque o Pedro achava Jesus é superior. Então, Jesus não pode lavar meus pés. Eu sou um servo, e Jesus é o mestre. Como que eu vou deixar o mestre lavar os meus pés? E Jesus deu uma lição para eles: olha, se eu não lavar teus pés, então tu não tem parte comigo. Porque Jesus estava querendo ensinar que o papel do grande líder, do ministro, do mestre verdadeiro, é aquele que tem a capacidade de servir, de exercer um ministério, tá? Capacidade de estar disponível para servir. Tem até um ditado que diz: quem não serve para servir, não serve, né? Então, a liderança verdadeira em qualquer área de atividade humana está na capacidade de servir, não tanto na capacidade de mandar. Vamos ilustrar aqui a diversidade, tá? Vou fazer uma ilustração. Eu acho que vocês conhecem essa ilustração da Assembleia na Carpintaria. Mas vamos repetir aqui, né? Eu sei mais ou menos de cor, mesmo que eu não consigo ler direito aqui. Contam que houve Quer que eu na leia? carpintaria uma assembleia muito estranha. Foi a reunião das ferramentas, porque elas queriam acertar as suas diferenças, né? O martelo exerceu a presidência, mas os participantes exigiram a sua renúncia, porque diziam que o martelo fazia muito barulho e passava o tempo todo golpeando os outros, batendo e batendo, tá? Aí o martelo aceitou a sua culpa, mas ele disse o seguinte: eu quero que o parafuso também seja expulso, então não assuma, porque o parafuso fica sempre dando muitas voltas para conseguir alguma coisa, né? E fica apertando, apertando e dando volta para conseguir alguma coisa. O parafuso também aceitou, né? Ele concordou, mas ele pediu a expulsão da lima, que a lima é muito áspera no tratamento com os demais. Está sempre, então, entrando em atrito. Aí a lima acatou também, com a condição de que se expulsasse a régua. A régua está sempre medindo os outros segundo a sua medida, como se ela fosse a única perfeita. Aí o serrote reivindicou a sua importância, cara, pois ele disse assim: sem mim, as madeiras não poderiam ser cortadas. Eu tenho valor. Então ele se achava meio desvalorizado no grupo, né? Aí, nesse momento, entrou o carpinteiro. O carpinteiro juntou todo o material e começou o seu trabalho. E no seu trabalho, ele utilizou o martelo, a lima, a régua, o parafuso, né? Foi utilizando todas as ferramentas, o serrote, né? E, finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel, né? Que ficou servindo para todo mundo, tá?
Aí voltou a reunião. Quando encerrou a discussão, ela ficou novamente só, né? A Assembleia começou a reavaliar, né? Reativar a discussão. Foi então que o Serrote tomou a palavra e disse: todos nós temos que pensar o seguinte: todos nós temos demonstrado os nossos defeitos, mas o carpinteiro, ele não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim, não pensemos nos nossos pontos fracos. Concentremos-nos nos nossos pontos fortes. Qual a lição da parábola? Todas as ferramentas são importantes. Nenhuma pode considerar-se melhor ou pior do que as outras. É o carpinteiro que deve saber usá-las no momento adequado. Nós podemos interpretar o carpinteiro como Jesus, que vai trabalhar conosco, vai trabalhar com nossos pontos fracos, vai olhar para a nossa realidade, né? Mas podemos também interpretar essa parábola do ponto de vista de um líder que tem na sua igreja, na sua comunidade, pessoas muito diferentes. E ele vai precisar saber usar essas pessoas diferentes, colocar essas pessoas, cada uma no seu lugar, ajudar essas pessoas a compreenderem, cada uma compreender o valor da outra, a importância da outra. E como nós tratamos de pessoas e não de ferramentas, as pessoas podem aprender e ir mudando pouco a pouco. Eu acredito que eu mudei muito na minha vida desde que eu aceitei Jesus. Eu fui aprendendo com os outros irmãos, né? Algumas vezes eu fui criticado, outras vezes eu fui elogiado, outras vezes disseram que eu não sabia, outras vezes disseram só você sabe fazer isso, né? Então eu tive que ir adaptando essas realidades para ir aprendendo aquilo que eu não sabia, para não ir me orgulhando daquilo que eu sabia, para eu considerar as pessoas, o valor de cada um. Então, nós descobrirmos essas coisas são coisas muito importantes no nosso dia a dia. Dá para entender isso? Eu achei bem interessante, eu não sei se eu já falei isso numa outra matéria, mas eu vou falar aqui porque ela é importante também. Eu tive uma oportunidade de participar de um simpósio em São Paulo, era chamado Simpósio do Índio. Ali reuniu vários líderes, várias pessoas que estavam aprendizando, e eu na época, eu trabalhava com a MOB, eu era diretor da MOB, né, o Departamento de Mocidade da Convenção Batista Independente. Eu fui lá para participar desse evento para ver o que se tratava lá. E tinha muitos estudos interessantes, mas ali tinha uns representantes da tribo Tirió. E uma das coisas que ficou muito interessante para mim, especialmente, foi que a gente vê que os índios, eles são bastante submissos. Eles respeitam muito os mais velhos, os índios jovens, né? Respeitam muito os mais velhos, eles seguem aquela tradição, seguem aqueles costumes. E daí nós perguntamos, e como eles não têm muito estudo, né? Nós perguntamos para eles, nós éramos um grupo, e perguntamos como é, perguntamos para o cacique Tirió, como é que vocês fazem para ensinar para os seus filhos as suas tradições, os seus princípios, as suas regras, as suas leis? Como vocês fazem para transmitir os seus ensinos para eles? E ele disse uma coisa, ele disse assim, quando nós vamos falar com uma criança, com um pequeno, nós nos ajoelhamos na frente deles, para nós ficarmos na mesma altura deles.
para eles nos entenderem, porque se a gente olhar de cima do nosso tamanho, nós somos muito grandes, nós oprimimos. E quando nós ajoelhamos, nós ficamos na mesma altura deles, no mesmo nível deles. E daí nós podemos transmitir o nosso ensino para eles de uma forma que eles podem compreender melhor. Eu achei aquilo muito interessante e muito aplicativo para a nossa forma de liderar. Se nós queremos liderar as pessoas e orientar as pessoas, nós temos que aprender a nos colocar no nível delas para transmitirmos o ensino. Não nos colocarmos acima delas, né? Mas pessoas do mesmo nível, né? Então a gente às vezes tem que baixar um pouco a nossa nossa postura, né? Não nos considerarmos superior. E o apóstolo Paulo nos orienta, né? A ninguém considerar-se superior ao outro, né? Não é você se humilhar no ponto de você ser humilhado, mas você se colocar no nível do outro, se igualar. Ele diz: fiz-me de tudo para com todos, para poder salvar alguns, né? Fiz-me de sábio com os sábios, de ignorante com os ignorantes, né? De pobre com os pobres, de rico com os ricos. Eu fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então, esse é um princípio de liderança muito importante que a nossa matéria ela pretende enfatizar para que a gente possa ser grandemente usado por Deus na nossa vida ministerial. Membros do corpo de Cristo. Aqui está muito pequena a letra para eu ler, tá? Aqui nós temos uma coluna que são a coluna das capacidades, né? E a outra coluna que identifica a utilidade de cada capacidade, aqui os membros do corpo, o membro do corpo, né? Temos a mão, o ouvido, o olho, a língua, a boca, a mente, o joelho, a cabeça, o braço, né? As pernas. Então, aqui, alguns gostam de fazer. Eu não consigo ler ali o que está escrito ali. Deixa eu ajudar o senhor, pastor. É as capacidades. Alguns gostam de fazer, cuidam dos detalhes dos cultos e acampamentos, eventos, decoração, etc. O membro do corpo, mãos. Outros ouvem, são capazes de ouvir um desabafo sem julgar, o ouvido. Outros observam, percebem claramente antes dos demais, quando as coisas estão em dificuldades. Aí seria o olho. Outros falam, fazem contatos, novas amizades na igreja, dão testemunho, pregam, seria a língua. Outros encorajam, tem sempre uma palavra de estímulo, apoio, orientação. O membro seria a boca. Outros pensam, analisam objetivamente uma situação e dão respostas. O membro seria a mente. Outros oram, são capazes de se lembrar das suas necessidades e dos irmãos e intercedem por eles. Seriam os joelhos. Outros dirigem, lideram as diversas áreas de ministério na igreja, organizam, seria a cabeça. Outros amparam, estão sempre por perto quando o irmão está chateado e chora com ele, seria o braço. Outros socorrem quando alguém tem uma necessidade especial e precisa de apoio, visita ou cuidado. O membro seria o braço também. Outros sustentam, são esteios, contribuem financeiramente, o membro seria as pernas, e outros apoiam no cuidado social e apoio ministerial, seriam os troncos. Sim. Estamos vendo aqui que tem cada membro, cada pessoa tem muitos talentos, muitas capacidades que estão disponíveis na igreja, né? E eu vi muito disso, assim, porque eu tive um privilégio, por isso que às vezes eu conto muitas experiências quando eu estou dando aula, porque eu tive um privilégio que muitos pastores não tiveram, né? Muitos professores não tiveram. Eu, desde jovem, eu me converti numa igreja que eu
porque eu tinha que evangelizar. Eu evangelizava, eu aprendi, nasci numa igreja que os jovens evangelizavam bastante. Então, eu saía bastante. Depois, quando eu fui para o seminário, eu também virei meio evangelista lá. Eu contribuí para abrir várias igrejas, né? Temos igreja em Pedreira, em Salto do Itu, em Campinas, numa vila chamada Vila Santa Rosa, em Campinas, em Indaiatuba, várias igrejas assim que eu participei. Outras igrejas lá, né, Americana, que tinha 5 pessoas quando nós fomos lá, e hoje tem uma igreja forte lá que já abriu outras igrejas. Então, eu fazia bastante isso, então se destacou uma função em mim, que era de liderar os grupos, tá? Então, isso foi importante, fui aprendendo isso, fui aprendendo a comunicar com as pessoas, e as pessoas me seguiam. E por que me seguiam? Porque eu fazia coisas, tá? Eu fazia coisas. Eles me seguiam nesse talento. Eu tinha outras coisas para aprender. Eu tinha que aprender a relacionar, eu tinha que aprender a conduzir as pessoas, mas eu tinha esse talento. Então, as pessoas me seguiam. Depois, quando eu saí do seminário, eu já tinha tido uma experiência anterior de participar de uma equipe de jovens que viajou por muitas igrejas do Brasil. Eu liderei uma equipe que nós visitamos a Bahia, visitamos o Paraná, visitamos São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. E aí nós íamos em todas as igrejas. A gente ficava uma semana em cada igreja fazendo um trabalho. Com isso, nós vimos vários tipos de ministérios, muitos pastores diferentes, muitas igrejas diferentes, muitas necessidades diferentes, muitas experiências diferentes que nós tivemos. Então, tudo isso contribuiu para que eu visse muitas coisas novas acontecendo e muitos tipos de pessoas servindo a Deus, né? De uma forma maravilhosa e diferente. Então a gente vai aprendendo, vendo outros fazerem, tá? Então essas são algumas vantagens. E ali vão se destacando então essas capacidades aqui que vocês viram. Eu encontrei muitas pessoas que podem fazer muitas coisas. Eu desenvolvi também em mim uma capacidade de ouvir um desabafo sem julgar. Eu desenvolvi, eu tenho eu considero, mas alguém precisou dizer que eu tinha esse dom, tá? Por isso que eu falei para vocês. Tem pessoas da igreja que precisam ouvir, tá? Precisam que alguém diga, você tem esse dom. Então, já muitos, né, que eu consigo ouvir uma pessoa, para mim você pode falar qualquer tipo de problema, eu não me escandalizo, né? Eu ouço, eu dou o meu conselho, minha ajuda, oro, não tenho necessidade nenhuma de dizer se aquilo é certo ou errado, apenas ouço para ajudar a pessoa a vencer a sua luta, o seu problema. Tem pessoas assim, tem muitas pessoas assim. Eu desenvolvi esse dom, tá? Essa capacidade. Então, eu sou uma pessoa que sirvo para isso. E eu precisei identificar isso, para eu saber que eu estou fazendo a coisa certa. Muitas vezes você está fazendo uma coisa e você não sabe que é certo. Você participa, às vezes, de uma palestra e ouve alguém dizer, isso é certo, e você, isso é isso que eu faço. Então, você precisa identificar aquilo que você está fazendo, se você está fazendo certo. Às vezes, você está fazendo uma coisa certa, mas de um modo errado, tá? Uma vez eu escrevi um texto que foi publicado, eh, mas eu copiei uma parte de um outro texto que eu li. Aquele texto que eu li era muito bom, falou comigo, e eu transcrevi algumas daquelas palavras, né, sem citar a fonte. O autor daquele texto, ele pegou e fez um comentário. O pastor Taborda usou o meu texto e não citou a fonte, tá? E eu fiquei em dívida com aquele irmão, com aquele autor. Então eu escrevi para ele, dizendo, me perdoa, seu texto falou tanto no meu coração que as suas palavras pareceram minhas e eu cometi essa falha, eu peço que me perdoe. E logo embaixo eu escrevi, às vezes fazemos uma coisa certa, que não foi errado aquilo que eu escrevi, né? Foi certo, mas de maneira errada. Às vezes a gente fala uma coisa certa, mas fala de um modo errado. Às vezes o modo de falar nosso. Então nós precisamos aprender o nosso modo, um modo de falar. Então são coisas que nós vamos aprendendo na nossa vida aqui, né? Foi
Foi lido aqui que alguns têm a capacidade de organizar, né? Eu não consigo localizar aqui no texto, mas eu conheci um pastor da nossa convenção que ele tinha uma habilidade incrível. Ele, nas assembleias da convenção, ele era sempre, geralmente, ele era escolhido para ser o presidente da mesa, né? O presidente da mesa ia coordenar a, tran- a discussão dos assuntos. Ele tinha tanta habilidade que ele colocava a ordem na discussão para não ficar todas as pessoas falando, para coordenar o tipo de manifestação que as pessoas faziam, para saber quando um assunto precisava ir para um determinado ponto, precisava ser votado, precisava encerrar. Ele tinha uma habilidade e ele conseguia transmitir uma serenidade na Assembleia, com, às vezes tinham pessoas meio exaltadas que se levantavam, porque isso não pode, pá, 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 pá. Então ele tinha um jeito todo próprio, ele era uma pessoa que tinha esta habilidade especial de organizar, de dirigir uma Assembleia, né? De fazer com que as coisas acontecessem, né? Aqui foi falado também, às vezes tem aquela pessoa que ampara, né? Que ampara, que está sempre perto. Nós tínhamos na nossa igreja uma menina, era uma jovenzinha, 14 anos. Ela era conhecida na escola como a conselheira, tá? Uma menina de 14 anos, era conselheira. Por que que ela era chamada assim? Porque na hora do intervalo, na hora naquela época chamava recreio, não sei como é que chama hoje, né? Faz muitos anos que eu não vou na escola, chamava de recreio. E ela procurava, enquanto todo mundo estava lá, uns jogando bola, outros comendo alguma coisa, ela olhava no pátio e quando ela via uma menina sozinha, ela sentava do lado. Às vezes a menina estava lá triste, ela começava a conversar e ajudar aquela pessoa, né? E ela ficou conhecida como a conselheira, porque ela ajudou muitas amiguinhas, né? E eu lembro de um dia que para mim foi marcante, por isso que eu estou citando essa menina, porque a diretora da escola, tinha uma menina na igreja, na escola, que ela tentou se suicidar, ela cortou o pulso com uma gilete, né? E ninguém sabia, naquela época não tinha ainda naquela época, ainda não tinha essa, esse coordenador da escola, essa pessoa que cuida desses detalhes, né? A diretora chamou desesperada e chamaram essa menina, foram lá na sala dela chamar essa menina para conversar com a outra que tentou suicídio, né? Você vê assim a importância, então, ali está se destacando um talento, um dom, uma capacidade de amparar, de socorrer, de ajudar, né? Então tem pessoas que têm esse dom, tá? Esse dom assim e tem aquelas pessoas que têm o dom de pregar, né? Então, quando eu decidi ir para o seminário, eu estava começando a faculdade de administração de empresas e tinha minha professora de português, que tinha sido minha professora também no, no curso lá anterior, né, que na época chamava segundo grau. Eu fui técnico de contabilidade e eu era muito bom em português, muito bom mesmo, assim, na comparação com os outros colegas. Então, ela achava que eu seria advogado, né? Você tem um dom, você sabe falar, você vai ser advogado. E quando eu resolvi abandonar a faculdade para para ir para o seminário, ela quis entender, porque ela não era crente, né? Ela disse: O que que você vai ser? Eu digo: "Não, eu vou ser pastor, eu tenho uma chamada divina e eu vou ser um pastor." Ela disse: Mas eu sempre pensei que você seria um advogado, que você ia se formar, ia fazer direito, ia ser advogado, porque você sabe falar. Eu disse: Mas eu vou ser pastor, vou ser um pregador da palavra de Deus. Então ela olhou para mim e disse assim: Tá bom, são as duas coisas, importantes, né? Você vai falar, né? Então, assim, alguém enxerga um talento que você tem e alguém te diz. Então, isso é muito bom. E esse papel que nós vamos desenvolver, de poder enxergar na igreja pessoas que têm este ou aquele talento e que podem usar. Aqui parece que tem um item que diz assim: outros gostam de orar, né? Eu fui numa convenção e eu estava liderando uma parte lá, eu sempre estava em função de alguma coisa, e muitos, às vezes eu nem tinha aquela função, mas muitos me procuravam, porque vinham eu trabalhando. E um irmão chegou para mim e disse assim:
Se precisar de mim, eu estou aqui à disposição. Tá? Precisando de mim. Então, era um que sabia se prontificar para fazer alguma coisa. Tá? E tem uns que ficam esperando a gente notar, né, que eles estão ali. Mas ele se prontificou. Eu estou aqui disponível para aquilo que precisar. Eu digo, o que é que você sabe fazer? Que eu não posso saber assim, se você está disponível, eu preciso saber o que você sabe fazer, para eu te buscar na hora certa. Ele disse, eu sei orar. Tá? Eu digo, amém. Aí nós estamos lá dirigindo uma cerimônia religiosa, lá um culto, e apareceu um endemoniado no culto, né? Chamei aquele irmão, vem cá, chama mais algum, tirem esse endemoniado daqui e vocês vão orar por ele, para libertar ele lá, né? Então, ele sabia, eu sabia a quem buscar, né? Então, é bom você saber quem é na igreja que tem uma vocação para alguma coisa e você sabe quem que você que pode fazer aquilo. Tem pessoas que sabem fazer visita no hospital, tá? Eu fui pastor de uma igreja, dessa igreja da garagem, tinha umas irmãs que elas gostavam de ir no hospital. Naquele tempo era mais fácil que hoje. E elas, uma vez por semana, elas iam no hospital orar pelos enfermos, tá? Como eu era um pastor, assim que eu morava muito longe da igreja, eu ia lá só mais nos dias de culto, eu não morava na cidade. A igreja estava começando, era uma igreja do zero, e eu era diretor do seminário, então eu não era um pastor de tempo integral. Mas um dia elas disseram, pastor, a gente gostaria que o pastor fosse um dia conosco. E eu fui com elas, né? Cheguei lá, elas me levaram em todas as camas, era no Instituto do Câncer, né? No Instituto do Câncer. Me levaram em todas as camas. Eu fui lá orar, preguei a palavra para todos eles. Elas estavam juntas, elas já eram conhecidas das pessoas. E quando chegamos num lugar lá, elas disseram, pastor, vamos deixar esse aqui por último, porque esse aqui não gosta muito. Não gosta muito de crente. Vou deixar isso aqui por último, né? Aí eu cheguei lá, cumprimentei as pessoas, tinha várias pessoas ali presentes, e devia ter alguém que era crente ali, né? Junto. Eu não perguntei isso. Mas me apresentei e perguntei se eles aceitavam que eu fizesse uma leitura bíblica, que eu fizesse uma oração. Conversei, perguntei como é que estava se sentindo, fiz várias perguntas, conversei com eles e orei. Aceitaram de bom grado, foram simpáticos até. E eu fui embora. Expliquei aonde que era que a gente se reunia. E eu estou lá um mês depois. Eu estou lá na nossa igreja dirigindo o culto. Na hora da pregação, eu vi entrar 8 pessoas. Eles eram de uma outra cidade, vieram com 2 carros, entraram muito alegres naquela igrejinha nossa lá e pediram para dar testemunho. Um delas pediu assim, pastor, você foi lá orar por nós, por mim, e eu estou curada. E os outros vieram trazer ela ali para agradecer pela oração. Então, o trabalho que aquelas irmãs fizeram era um trabalho muito especial, né? E deu resultado de conversão de pessoas. Então, às vezes tem algumas pessoas, elas precisam ser treinadas. Depois fizemos um curso, né? Como lidar, porque tem pessoas que não sabem fazer visita no hospital. Temos que dar um curso como lidar com os enfermos e tudo. E a gente pode fazer isso. Nós podemos preparar pessoas. Então, tem pessoas que sabem, tem pessoas que cantam, tem pessoas. Como é que ela vai usar a sua música? Tem pessoas que cantam na igreja, só sabem cantar na igreja, mas elas podem usar esse talento num outro lugar. O exemplo aqui da igreja que eu dei aqui das meninas, dos meninos. Esses meninos que aprenderam, a irmã ensinou eles, agora eles ensinam outros. Entende? Então, eu estou numa igreja agora que nós temos grupos de louvor e eu fiz a pergunta clássica para eles: se você morrer, quem que fica no seu lugar? Então, nós não podemos hoje ter mais pessoas que estão na igreja que pensam que só elas podem fazer as coisas. Tá? Nós precisamos preparar aqueles para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Se você gosta de fazer visita no hospital, veja se tem mais alguém que gostaria de ir com você. Se você gosta de evangelizar nas ruas, veja se tem mais alguém na igreja que gostaria de fazer isso com você. E não critique quem não vai. Apenas valorize quem vai.
e ore com quem vai e convide mais. Então, trabalhar esses talentos vai fazer com que nós possamos ser multiplicadores de pessoas talentosas na igreja. Eu sempre preguei um dia no culto lá, que nós temos muito crente bancário. O que é o crente bancário? É aquele crente que senta na igreja e fica ouvindo a pregação. Às vezes ele tem talento, ele só fica ali sentado. Ele não faz nada. Ou faz. Às vezes critica, não gostei da pregação hoje. O grupo de louvor estava desafinado. Os jovens não cantaram direito. A nossa igreja tem que fazer isso, a nossa igreja tem que fazer aquilo. Então eles ficam ali, quando eles não estão trabalhando, eles estão criticando quem trabalha. Então, muitas vezes na igreja tem muita gente que é como torcida de futebol, que fica olhando os 11 correr em campo, né? Se eles acertam, eles aplaudem, se eles erram, eles vaiam. Depois vão para casa revoltados porque não está funcionando do jeito que eles queriam. Daí procuram, até trocam de time. Então, nós não podemos ter uma igreja dessa forma. Nós precisamos encontrar, ajudar as pessoas a descobrirem o seu lugar para que todos possam estar servindo ao Senhor. Tá? Essa é uma visão ministerial que eu quero transmitir para vocês. Ok? Quero Ok. ouvir um pouco, se alguém tem algum comentário para fazer, deixa eu só baixar um pouquinho aqui para eu ver um pouco da cara de vocês. Aqui, depois eu ponho de novo. Vamos ver aqui, falei bastante. Quero ouvir um pouquinho vocês agora aqui. Não sei se eu falei alguma coisa fora também, também pode me dizer, né? Sem problema nenhum, tá? Tudo tranquilo, pastor. Palavra muito boas, experiências que motivam a gente, né? Experiências que o senhor acabou de relatar aí. Muito boa. Gostei também da parábola lá, né? Das ferramentas. Gostei muito, viu? Essa terceira também eu também gostei. Por isso que eu coloquei ali. É, tem, tem bastante coisas para a gente. É importante a gente pegar as coisas, importante a gente pegar as coisas como princípios de vida, entendeu? Determinadas coisas a gente transformar como princípios. E nós vamos aprendendo. Todos nós temos que ter a noção, eu tenho que aprender mais. Você nunca pode se considerar como aquele que já sabe, porque daí você se limita, porque o mundo está mudando rapidamente demais, muito rápido. E a gente vai ficando, né? Eu tenho que me cuidar. Eu já estou com 73, vou fazer 74 anos. E se eu não procuro aprender alguma coisa a mais, daqui a pouco não tem mais sentido aquilo que eu estou falando. E nós precisamos continuar dando sentido para a nossa vida e também para a vida dos outros. Não adianta nada eu ter minha experiência do passado para passar para pessoas do presente com visão de futuro, né? Eu tenho que procurar me atualizar para a gente poder chegar junto em algum lugar. Ontem, a minha netinha de 5 anos estava mexendo no meu tablet e eu dizia para ela, isso aqui eu não sei como que se faz. Ela disse, vô, é o seguinte, tu pode mexer aqui tranquilamente, quando tu não souber, liga para mim, eu te explico. Tem 5 anos. Tem 5 essa semana. Liga para mim que eu te explico. Então, aí a gente tem que se atualizar, porque senão a coisa fica feia. Isso mesmo. Então, nós Geração estamos avançada. sempre aprendendo. O que vocês acham dessa ideia, dessa visão assim de a gente ter a importância, o valor de preparar outros? Se você fosse ensinar alguém, o que você ensinaria? Então, essa é a primeira resposta
que você precisa achar para a sua vida. O que é que eu tenho que eu posso ensinar a alguém, tá? Então você vai descobrir aí o seu dom, tá? Se você precisa saber mais coisas, pede para Deus. O Tiago disse assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Às vezes nós somos colocados numa atividade por falta de alguém que faça. Então nós temos que buscar em Deus um recurso espiritual, uma força, mas também buscar um treinamento. Existem hoje material, livros que ensinam, existem outros pastores que podem nos ensinar. Gente, eu estou com 74 anos e eu sempre busco alguém para me ensinar alguma coisa. E ontem eu preguei nessa igreja aqui, eu usei uma expressão que um jovem achou estranho, né? Ele disse, eu disse, o meu pastor esteve, o meu pastor veio aqui fazer um acampamento e gostou muito, e ele achou estranho eu dizer o meu pastor. Ele disse, que eu sou velho, né? O pastor que veio aqui é um pastor jovem, de 38 anos, e ele é meu pastor, né? Ele é o meu pastor. Eu sou membro da igreja dele, eu não sou pastor dele, né? Mas eu sou membro da igreja, claro, sou um pastor auxiliar. Hoje lá não estou mais pastoreando a igreja, mas eu pastoreio os outros pastores, né? E ele, no fundo, ele está também, também acompanho ele. Mas ele é o meu pastor, ele é o pastor da igreja que eu congrego, né? Eu não tenho poder para tomar decisões na igreja. Ele é o líder da igreja, né? Então ele é o meu pastor. Mas o jovem achou estranho. Pastor, tu está com 74 anos, tu é experiência, é inspiração para nós aqui, né? E tu diz que ele é o teu pastor, tu que tinha que ser pastor dele, né? Ele é jovem. Então, às vezes, tem essa colocação. Mas, às vezes, nós temos que descobrir qual é o nosso papel. O meu papel hoje, eu tenho uma experiência que pode ser útil para qualquer pessoa, ou não, dependendo da realidade que ela está enfrentando. Mas ele tem uma responsabilidade maior. É ele que responde perante a congregação, não sou eu. Né? É ele que tem a missão de treinar os líderes, de preparar as pessoas, e ele pede para mim muitas coisas, que eu faço de bom grado, como servo de Deus. Tá? Então, essa nossa disposição em saber o lugar de cada um no corpo de Cristo. Né? O meu lugar, quando é de dirigir, eu dirijo, quando é de ajudar, eu ajudo. É assim que a gente precisa aprender a ver a vida cristã. Que tal? Complicado, né? Verdade, pastor, verdade. Complicado. E ter Uma outra coisa humildade, que eu né, acho importante. pastor? Hã? Humildade também de saber que você pode preparar alguém que vai ser melhor que você, né? É, E isso é eu dou importante. glórias a Deus. É, Não, eu não acho que eu sou humilde. Eu não acho isso. Eu acho que eu sou bem orgulhoso até. Porque eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado, por exemplo, com o pastor Sérgio, Paulo Sérgio. Tenho orgulho muito grande de ter trabalhamos junto muito tempo, eu e ele. Tenho orgulho muito grande disso. É, o diretor do seminário de Esteio foi meu aluno, entrou no seminário com 18 anos. E hoje ele é meu professor, né? Ele sabe muito mais que eu, né? A formação dele é bem mais alta que a minha, né? E hoje ele é secretário de missões da nossa convenção e diretor do nosso seminário, um dos seminários que tem grande proeminência no nosso país, né? Pastor Cléo. Eu tenho no Paraguai, o diretor do seminário do Paraguai também foi meu aluno. Eu comecei o seminário lá, também foi meu aluno. Então, são coisas que dão orgulho, né? Mas o que que Jesus ensinou para nós? Para os apóstolos: vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz, tá? Então, é importante que um dos nossos, daqueles que aprenderam, eles possam saber mais que nós. É um orgulho para nós isso. Não é humilhação para nós, tá? Não é humilhação, não é se humilhar, né? É se orgulhar, você poder preparar alguém que é melhor que você. Puxa vida, que honra que eu tenho, que orgulho que eu tenho quando ele diz assim, meu discipulador está aqui, né? É um orgulho para mim, não é humildade, mas ao mesmo tempo é também.
Né? Porque se a gente não vence, se a gente quer estar em cima, a gente não aceita isso também, né? Então, no fundo é isso. Então, o que eu digo é, a gente tem que aprender que aquele que se humilha será exaltado, tá? Então, eu acho que os crentes têm mais facilidade de se humilhar, porque acham que isso é mais espiritual, do que viver na exaltação. Muitos crentes têm a mais facilidade de viver sendo humilhados, sendo considerados humildes, do que estar numa posição de exaltação. Mas se Deus te exalta, se Deus te coloca numa posição de maior nível, você tem que aprender a manter a humildade lá em cima. Entende? Nós não podemos perder a humildade só porque subimos de cargo, porque é Deus que nos coloca numa posição de relevância. Então, de repente, hoje você não é, ninguém nota a sua presença, mas de repente, né? Quando o pastor Cláudio chegou no seminário, ele era um crianção, era um moleque. A gente não dava muito valor para ele naquela época, porque ele brincava demais. A gente achava que ele era muito brincalhão. E ele foi pegando uma seriedade, uma capacidade, um talento incrível, né? Então, cada um vai se desenvolvendo com o tempo. É. Eu tenho eu tive um aluno que eu mesmo não dava oportunidade para ele. Se transformou num dos pastores mais excelentes que eu já conheci, né? Foi trabalhar no Paraguai, trabalhou numa igreja grande lá. É. Quando eu era seminarista, eu assumi uma igreja. Eu estava no terceiro ano do seminário e eu tive que assumir uma igreja zerada, uma igreja que estava 4 anos sem batizar ninguém, que tinha só 5 frequentadores, né? Embora tivesse 12 membros alistados, 5 deles estavam frequentemente no culto, 5 vinham uma vez por mês, então dava 10, e os outros 2 que estavam na lista nunca apareceram no tempo que eu estive lá, né? Então, eu tinha que me virar nos 30. Comecei a fazer um trabalho lá, e eu sempre levava um colega para me ajudar, porque eu era zero em música, tá? Se você tocava uma música em dó, eu não sabia nem se eu cantava em ré ou em sol, mas eu era desafinadíssimo, então eu tinha que levar um cantor. Eu levava um jovem que cantava, eu sempre escolhia o melhor, entende? E ele me salvava a pátria. Então eu sabia falar e ele sabia cantar e ia lá. Então a gente fazia esse trabalho. Eu levava outros seminaristas e a gente foi fazendo uma evangelização. E um dia eu não tinha ninguém para levar. Todos os que sabiam estavam comprometidos, os bons músicos. Tinha um lá que eu não gostava do jeito dele tocar, mas eu convidei ele para ir. Mesmo não convidando, mas era o único. E ele disse: lamento muito, mas eu não posso. Eu disse: ixi. Eu fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? Aí tinha um rapaz lá no fundo, que ele disse assim: tá, Borda, eu vi que não tem ninguém para ir contigo e tu precisa ir. Eu vou contigo. E daí eu fiz uma mentira. Eu disse: olha, só que eu não tenho dinheiro para pagar a tua passagem. Eu ia levar o outro, eu ia pagar para o outro. Veja, mas porque eu achava que ele não tinha capacidade. Na verdade, ele não sabia cantar e nem tocar. Na verdade, ele não tinha. Ele disse: não tem problema, eu pago a minha passagem. Então vamos. Levei ele, passei a maior vergonha do mundo. Ele ficou tão querido lá que a partir dali, toda vez que eu chegava naquela cidade, os irmãos perguntavam: quando é que o Ari vai voltar aqui? Nós gostamos tanto dele. Então eu aprendi, né, que Deus pode usar todas as pessoas. Então, ele me deu a maior lição na vida de valor das pessoas. Foi ali que eu comecei a aprender a olhar para as pessoas de modo diferente, tá? No meu terceiro ano de seminário, estava entrando já no quarto ano de seminário, ali que eu comecei a aprender o valor que cada pessoa tem e como Deus pode usar cada um no seu dom, no seu talento. Foi ali a primeira aula prática que eu tive e que mudou completamente a minha vida e a minha forma de olhar para as pessoas, né?
Aquele que você não valoriza, Deus pode usar também, né? Pode usar também. Nós estamos aqui às 9 horas. Eu viajo hoje para São Paulo ainda, vamos ter mais um pouquinho, mas eu queria contar uma ilustração que talvez seja conhecida, mas que eu acho de grande valor para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. É uma lenda do burrinho de Jerusalém. O burrinho de Jerusalém, que carregou Jesus, ele chegou em casa e falou para a mãe dele: Mãe, eu estou muito feliz hoje, porque quando eu entrei na cidade, as pessoas estavam aplaudindo a minha entrada. Eles colocavam palmas nas ruas, faixas, eles aplaudiam, eles gritavam, né? Eu fui muito aplaudido, mãe, como eu sou querido, como as pessoas me amam. Eu voltei de lá entusiasmado, mamãe, como eu gostei de estar em Jerusalém, andando pelas ruas de Jerusalém. E a mãe dele disse: Você estava sozinho, meu filho? O que é que você estava fazendo quando as pessoas fizeram isso? Mãe, eu estava carregando um homem no meu lombo. Ele se chamava Jesus. E eu carregava ele. Daí a mãe dele disse: Então volte lá, meu filho, e ande pelas mesmas ruas hoje, outra vez. E ele voltou lá, e daí ninguém percebeu a entrada dele. Ele voltou para casa muito triste. Disse: Mãe, não sei o que aconteceu. Eu voltei lá, ninguém me viu, ninguém me aplaudiu. Onde estão aquelas pessoas que me aplaudiram? Toda aquela gente. Ela disse: Meu filho, eles não estavam aplaudindo você. Eles estavam aplaudindo quem você carregava. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Se nós ganhamos um elogio, se nós ganhamos um aplauso, é por causa daquele que nós carregamos. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. Quem é que você está carregando? Quem é que você está anunciando? Se Deus te usa para curar alguém, é Deus que cura, não é você. Se Deus te usa para aconselhar alguém e a pessoa é transformada pelo teu conselho, é Deus que transformou. Você foi apenas um vaso usado por Deus para que aquele milagre acontecesse naquela vida. Então nós precisamos aprender essas coisas simples da vida cristã, para que Deus possa ser glorificado em nossas vidas. E depois, quem sabe, daqui a uns anos, alguém vai dizer: essa pessoa me ajudou, né? Eu devo tudo a essa pessoa. Eu cheguei numa cidade no Paraguai, trabalhei lá 6 anos no Paraguai. Vivi na cidade de Coronel Oviedo, entre paraguaios. A igreja não era grande, era pequena, gente muito simples, pobre, muito simples. Daí eu tive um aluno. Eu comecei a conversar com os membros daquela igreja, perguntar para eles: quando foi que você se converteu? Ah, eu me converti tal dia, né? E como foi a sua conversão? O irmão Leôncio pregou o evangelho para mim e orou comigo e eu aceitei Jesus. Eu fui conversando, aquela igreja tinha 110 pessoas. Pelo menos 80 tinham sido convertidas pelo irmão Leôncio, pelo trabalho evangelístico do irmão Leôncio, né? Então, o irmão Leôncio é um homem simples, mas quantas pessoas tinham gratidão pela vida do irmão Leôncio, né? E nós somos amigos até hoje, e eu também tenho muita gratidão pela vida do irmão Leôncio. E nós abrimos lá 2 igrejas com o irmão Leôncio, né? Ele abriu 2 igrejas lá, que são fortes igrejas hoje, no Paraguai. Ele está velhinho já, mas ainda hoje, agora ele já estava aposentado, tiveram que chamá-lo para cuidar de uma igreja lá que precisou de um pastor. Um homem simples, né? Fez o nosso seminário, foi meu aluno também. Mas tem talentos que às vezes nós nem sabemos que temos. Às vezes nós nem achamos. Um dia eu recebi um contato no Facebook. Uma pessoa pediu amizade. No começo,
Eu sempre perguntava quem é você quando eu não conhecia, né? Quem é você? De onde que você me conhece? Você vai entrar na minha lista de amigos, eu preciso saber com quem que eu estou falando. Ele disse: o pastor não me conhece, mas eu conheço muito bem o pastor. Digo: ah, é de onde que você me conhece? O pastor pregou há 5 anos atrás, num congresso de jovens. Eu estava lá e eu fui lá para frente, aceitei Jesus e o pastor orou por mim, pôs as mãos sobre mim e eu me converti. E hoje estou servindo ao Senhor aqui. Eu não sabia disso. Por muitas vezes nós fazemos coisas que a gente não sabe que resultado deu aquilo que nós fazemos. Mas Deus está trabalhando, né? Então não se desanime quando você não vê o resultado do seu trabalho. Apenas faça o que tem que ser feito. E se Deus está usando você, uma hora ou outra você vai descobrir e isso vai ser a sua alegria, né? Essa vai ser a sua alegria, o seu gozo de descobrir 5, 10 anos depois que a sua mensagem tocou no coração de alguém, né? Preguei numa igreja, fui levado na tesouraria da igreja para receber uma oferta, e a irmã que me levou lá para apresentar ao tesoureiro, chegou para o tesoureiro, que era esposo dela, e disse assim: eu quero te apresentar a pessoa que me ganhou para Jesus. Eu não sabia disso. Eu tinha ganho ela para Jesus há 15 anos atrás, né? Então, muitas vezes nós fazemos coisas que nós não sabemos, que Deus está nos usando. Então, vamos fazer a obra de Deus, né? Com alegria, com convicção de que nós estamos fazendo para Deus, né? Tá? Mas responda, em primeiro lugar, essa pergunta: o que é que eu posso ensinar a alguém? O que é que eu posso fazer por alguém? Quando você começar a responder essas perguntas, você vai começar a descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento na igreja. Enquanto isso, vai fazendo aquilo que está na sua mão, né? Tudo que vier à sua mão, faça. Em nome do Senhor. Se você não sabe, diga isso, eu não sei fazer. Pode me ensinar? Alguém pode me ensinar? É. Não tenha vergonha de dizer eu não sei. É. Eu preguei numa igreja, me fizeram uma pergunta lá, meia capciosa lá. Eu disse: irmãos, eu não sei essa resposta. Aí, uns ficaram admirados, um pastor, diretor do seminário, não sabe essa resposta. Eles pensam que diretor do seminário tem que saber todas as respostas. Mas no fim do culto, meu irmão disse: pastor, gostei muito do pastor dizer que não sabe. Então, às vezes, algumas pessoas precisam saber que nós não somos os maiorais, né? Elas crescem sabendo que não é vergonha você dizer eu não sei. Elas crescem espiritualmente, tá? Não é vergonha você dizer não sei, mas eu posso pesquisar, eu posso aprender, eu posso descobrir quando eu souber. Voltamos a falar sobre o assunto. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Vamos mais um pouquinho aqui, porque ainda temos mais uns minutos. Ok. Olá, pastor, boa noite. A paz do Senhor. Estou Quem aqui está só falando? ouvindo. Ah, Quem está você só falando é ouvinte? André. Você só ouvinte? Só Tá estou bom, aqui pode. ouvindo, né, o senhor Pode. falar. É a aula muito boa. E uma coisa interessante que o senhor falou, né, e eu gostaria de comentar sobre o que a gente, o talento, né? Sobre o talento que Deus tem reservado para nós. E às vezes a gente fica assim, nos preocupamos, né? Se está fazendo certo, como é que está. Eu sei que agradar a todos a gente nunca vai conseguir no ministério, né? Mas fica assim um pouco dessa preocupação, né? E durante a minha caminhada de cristã na obra do Senhor, eu tenho aqui, faço parte aqui do ministério aqui da Igreja Filadélfia, aqui na Bahia, Cândido Sales, e estou aqui na liderança das mulheres, né? E a gente
tem aí 3 anos que eu tô fazendo esta obra para Jesus. E a gente fica assim, né? Às vezes nos preocupa, né? Às vezes a gente fica pensando no que pode acontecer, as críticas, mas eu tenho aprendido muito, né? Que não vale a pena a gente ficar preocupados, né? Com as críticas, com aqueles que acham ou pensam que não estamos agradando, né? E somente fazer o que realmente o Senhor pede para fazer. Então, eu achei muito Ok. interessante. Então, Uma coisa importante, eu vejo nessa área, é que eu ensino também sobre autoimagem. Eu vejo que nós temos muitos obreiros, muitos crentes também, e muitos obreiros também, que têm um problema de autoimagem, uma imagem incorreta a seu respeito, né? Então, uma coisa que eu ensino normalmente é que nós não podemos dar muito valor nem para a crítica nem para o elogio. E tanto a crítica como o elogio, eles são coisas temporárias, são coisas momentâneas, tá? Então, não tem durabilidade. Às vezes, uma pessoa que nos critica, às vezes ela nem entende bem o que está acontecendo. A mesma coisa a pessoa que nos elogia. Então, se a gente depende de um elogio para ser feliz, né, a gente pode logo depois se decepcionar, porque a gente às vezes espera um elogio e, e não vem, né? Então, a gente não pode esperar nem elogio nem crítica, apenas trabalhar, fazer o melhor, que é uma coisa importante. Aqui tem um quadrinho aqui. Não sei se vocês podem anotar esse quadrinho aqui, tá? São algumas coisas, mas de repente eu mando depois o PowerPoint para vocês. Mas vejam lá na gravação também. Que coisas espirituais e materiais que nós, os cristãos, temos em comum. Tentar ver assim que coisas vocês podem ter em comum com alguém, né? Que coisas nós podemos fazer, o que é que você, como é que você se sente? Daí você vai descobrir que tem várias pessoas que se sentem a mesma coisa, né? Você sente vontade de fazer coisas, de ajudar, de pensar, de orar. Então, como é que você se sente? Então, se você fizer essa pergunta para várias pessoas e anotar, não precisa colocar o nome, né? Só anotar como é que você gostaria de fazer no reino de Deus, o que você gosta de fazer? Comida, gosta de orar, gosta de transmitir esperança, gosta de ler a Bíblia, gosta de ir no culto, né? Gosta de cuidar da sua parte emocional ou física, tá? Então, tem outras pessoas que têm essas coisas em comum. Que coisas espirituais gosta de fazer, né? Então, é importante ver isso. Depois, analisar, eu não consigo enxergar bem, que analise seu próprio envolvimento ou atitude na igreja e marque um ou dois dos itens abaixo que melhor indique a sua função ou papel, né? Você pega essas linhas, eu vou mandar esse separado para vocês no grupo, tá? Para vocês analisarem isso aqui e vocês responderem para mim também, tá? Responderem, fazendo essa análise, como é que você se sente, tá? O ponto 3 aqui, analise as necessidades que você sente na sua vida e marque um ou dois dos ministérios abaixo que você gostaria de receber de alguém para ajudá-lo no crescimento, tá? Então vocês vão fazer uma listinha de coisas que gosto de fazer, analisar então como é que você está, o que que você está fazendo na igreja, né? Que tipo de envolvimento ou atitude que você se identifica e se aquilo identifica o seu papel. De repente você está fazendo uma coisa na igreja que você sabe, isso aqui eu não estou gostando, tá? Eu gostaria de fazer uma outra coisa. Você pode marcar no lado, tá? Eu estou fazendo isso na igreja, mas eu gostaria de fazer uma outra coisa, tá? Pode marcar isso. É bastante importante para a gente poder se analisar, ver como é que a gente está. E depois ver, assim, que necessidade você tem, tá?
dentro da área que você está fazendo, que tipo de ministério você precisa. Está precisando que alguém ore por você, que alguém te aconselhe, que alguém te oriente, que alguém te treine, né? Então, anotem isso. Isso é importante vocês fazerem, porque isso ajuda a gente a se identificar, tá? Vocês não precisam nem colocar o nome de vocês no papel para mim aqui, mas eu vou saber igual, né? Então coloquem ali, fica mais fácil. Eu vou saber igual por causa do e-mail, né? Então, mas façam essa resposta, façam essa tarefa, tá? Façam essa tarefa, porque é importante. Isso aqui é uma forma da gente se identificar, a gente descobrir o seu local. Eu fui pastor de uma igreja, eu trabalhei muito de pastor, aqui chama de pastor interino. Quando falta um pastor, eles me convocam e eu assumo por um determinado tempo para ajudar aquela igreja até que a igreja possa ter um pastor. Porque geralmente eu estava, a minha vida toda foi na área da educação, a prioridade, educação teológica. Mas eu fui pastorear uma igreja por um tempo limitado, era um tempo era para ser um ano, fiquei 2 anos. E quando terminou o ano, vai acabar minha bateria aqui. Quando terminou o ano, uma irmã disse assim: Pastor, eu trabalho com criança, mas eu gosto de trabalhar com adolescentes. E a outra que trabalhava com adolescentes, os irmãos tinham escalado ela. Parecia que ela seria boa para trabalhar com adolescente. E ela disse: Eu não gosto, eu gosto de trabalhar com criança. Daí nós trocamos. E olha, multiplicou muito o nosso trabalho, multiplicou demais o nosso trabalho com essas irmãs, cada uma no seu lugar certo, tá? Então, é isso que acontece quando a gente está no lugar certo, as coisas fluem mais. E às vezes não funciona bem porque a gente está fora de lugar. Ó, é o seguinte, já está na hora de terminar a aula. Eu vou falando enquanto tem bateria no meu PC aqui, tá? Está acabando a bateria aqui, eu vou falando, tá? Então nós precisamos, quando acabar a bateria, daí termina a aula mesmo, tá? Então vocês façam isso. E vocês também precisam me mandar um relatório dessa aula, aquilo que vocês captaram, tá? Não precisa ser muitas linhas, 15 linhas, tá bom? Vocês me mandem esse relatório da aula de hoje, tá? Numerem a aula e digam assim: olha, ouvimos sobre isso, eu aprendi sobre isso e coisa e tal. Se tiver alguma pergunta, pode fazer ali também, porque isso ajuda vocês a também se localizarem melhor, tá bom? Fazemos assim. Foi muito bom estar com vocês. É, olha aqui, que bom agora. Agora eu enxergo o que está escrito. Ó. A aula inteira eu não enxerguei, agora está bem claro aqui na minha frente. Espero que eu seja curado também disso aqui, que é bem legal. Bem, eu vou viajar. Daqui meia hora eu estarei viajando para São Paulo. Como disse, aquele irmão vai me levar. E eu espero que Deus nos abençoe lá, tá? E que Deus abençoe muito vocês, tá? E que espero que a gente possa aprender juntos alguma coisa para o nosso ministério aqui, tá bom? Um Com abração para certeza. todos. Vamos orar para encerrar nossa aula. Então, tá, Rosi, pode orar conosco? Sim, pastor. Pai, nós te louvamos, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, tem zelado da nossa vida. Obrigada, meu Deus, pela vida do pastor Taborda, que tem tantas experiências com o Senhor e tem nos ensinado, compartilhado através de um testemunho de vida, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos absorvido e aprendido, Pai. Nós colocamos a vida dele diante do Senhor, te pedimos, conduza eles nesta viagem, guardados em ti, Senhor, livros de todo mal, e que o Senhor esteja ali operando milagre na vida do teu filho. Tu és aquele que cuida, conhece das necessidades. Obrigada, Pai, pela vida de cada colega, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a todos, tá? Eu vou mandar essas perguntinhas aqui no WhatsApp para vocês, tá? No grupo lá, daí vocês podem ter mais próprio isso para vocês poderem fazer a tarefa, tá bom? Deus Tá bom. abençoe a semana para todos
e que Deus Deus nos ajude. abençoe, Deus abençoe, Abração. pastor. Boa noite, gente. Amém. Com o Deus Senhor. abençoe. Boa Fica com o noite. Senhor. Deus Amém. abençoe. Boa noite, a Obrigado. paz. Boa noite. Boa Pastor a noite. Estou fechando. todos. Tchau. Peço paz.